Olá, joias raras. Estamos nós aqui mais uma vez durante essa semana. Porque o nosso propósito é falar sobre a mulher que decide o seu valor. E vamos falar disso durante toda a semana. Mas hoje nós vamos falar de um outro tema. A ferida de não ser acolhida. Quantas vezes nós sentimos que nós não somos acolhidas, nós não somos aceitas, nós não somos prioridades? Quantas de vocês vivem isso no dia a dia? Por quê? Eu quero te contar algo. Talvez você carregue uma ferida da infância de rejeição e isso te torna a pessoa a ser rejeitada. Porque se você tem uma ferida, você vai validar essa ferida. Seja bem-vindo, Marmoraria. Não, Maria. Seja bem-vinda. A sua ferida de rejeição. Oi, amore, tudo bem? Minha sobrinha na live. Às vezes você se sente rejeitada, você se sente excluída, porque a sua ferida de rejeição quando criança te faz viver isso novamente. Quantas vezes vemos mulher dizer: meu marido não tem nada de defeito, ele não tem nada errado, mas também nada certo. Percebe que existe uma falta de congruência? Porque, na verdade, ele não tem nada errado, não faz nada errado, mas também não faz nada certo. E por que isso acontece? Quantas vezes nós estamos vivendo o resultado de uma dor? E eu preciso te contar, quando você se sente rejeitada, você se sente insuficiente em todos os lugares, você vai viver rejeição na escola, você vai viver rejeição entre os amigos, você vai viver rejeição no seu trabalho e, por fim, você vai se sentir rejeitada pelo seu marido, porque, na verdade, é você que tem uma ferida de rejeição. Então, nós temos que buscar não a causa, a raiz do problema. Não o efeito, mas a causa, a raiz do problema. Porque, às vezes, a gente olhamos o que nós estamos vivendo hoje, mas qual a causa, qual a raiz? Isso tem uma raiz lá na sua infância. Você se sente rejeitada, ou por pai, mãe, avós, até pelos amiguinhos. Isso pode estar te provocando uma rejeição na sua vida futura. Entende? E você vai procurar pessoas que validem a sua dor, até que você trate a sua dor e resolva o problema. No dia que você entender isso e tratar a sua dor, não vai mais conviver com pessoas que te rejeitem. Agora, eu quero fazer um paralelo aqui. Essa ferida era a ferida da Lia. Lembra? Ela era rejeitada na relação, na Bíblia. As duas mulheres de Jacó. A Raquel era amada e a Lia era rejeitada, lembra? E ela conviveu com essa ferida. E transfere para os filhos, né? Porque o que você não cura, você transfere para os filhos. Ela transferiu essa dor para os filhos dela. E o que eu quero que você entenda? É que hoje, eu não vou falar da Bíblia, não vou explicar isso. É que hoje nós estamos com uma condição bem melhor, até porque nós não temos que competir com outra esposa dentro da mesma casa. Não, nós somos únicas. Então, isso nós já estamos no lucro. Sem falar da quantidade de informação que temos hoje e podemos aprender a resolver essas questões. Outra coisa, muitas vezes ele está presente, aliás, ele está junto com você, mas não está presente. Deixa eu te contar, a gente treina o marido da gente, viu?
a gente treina ele para olhar para a gente ou para não nos ver. E eu posso te garantir que isso pode acontecer desde o namoro. Não sou careta, mas eu preciso te contar uma coisa. Mulher que está pronta demais no primeiro encontro, naturalmente ela vai desenvolver isso no futuro, tá? Porque ela vai chamar a atenção apenas para o sexo. Infelizmente, isso pode ser dolorido, mas é real. Se você se entrega demais, ele vai olhar para você como toda hora que eu quero sexo, eu conto com ela. Mas não estabelece a comunicação do dia a dia. E relação sem sexo não existe. Mas só de sexo também não existe, tá? Se for só sexo, deixou de ser um casamento. Deixou de ser um comprometimento um com o outro. É apenas o momento. O que gera comprometimento é estar tudo envolvido. É tirarmos tempos para conversarmos, é viver a vida junto, um com o outro, falando dos problemas do dia a dia e o sexo também. Não é só uma coisa. O casamento é feito de várias bases. Não é uma só. Se nós firmarmos numa coisa só, a gente vai se dar mal. E quando você se torna aquele objeto de prazer, de sexo apenas, ele pensa que não precisa conversar com você, não precisa te prestar conta do dia dele, não precisa falar dos negócios dele, entendeu? E isso destrói um casamento. E se você tem ferida de rejeição, levar para esse lugar é muito mais fácil, porque o seu subconsciente vai tentar validar o que você acredita. E aí se torna aquele homem ausente que não estabelece a relação. Portanto, é o que eu disse, nós ensinamos isso. E estabelecer essa relação é outra coisa. Ser reclamona. Reclamação não estabelece relação. Distancia. E distancia muito. Se tornar uma reclamona, a Bíblia fala, é melhor estar na beira de um eirado do que com a mulher reclamona. Então, gente, vamos aprender isso. Não seja uma chata na sua casa. Transforme a sua casa num lugar agradável. Você já recebeu, quando você era jovem, adolescente, você já recebeu seus amigos em casa e foi reclamar da vida? No máximo você reclamou porque seu pai, sua mãe estavam te prendendo ali, não deixando você ir para a festa na hora que você queria. Mas no mais, era só maravilha. E o lugar era bom, todo mundo queria voltar, não é? No casamento não é diferente. Ou você torna o seu lar um lugar agradável, ou o ambiente de trabalho vai ser melhor. Gente, eu conheço vários casamentos em que o marido fala, eu tenho preguiça de voltar para casa, prefiro trabalhar até mais tarde, porque eu chegando mais tarde é menor problema. Entende? E isso é responsabilidade nossa. O fazer um momento agradável é responsabilidade da mulher. Muitas coisas na casa, na família, é responsabilidade do homem, mas fazer o lar agradável é responsabilidade da mulher. Às vezes não existe dor da traição, mas existe invisibilidade. E é disso que a gente está falando, a invisibilidade dói tanto quanto a traição. Entende? A gente precisa... E isso a gente tem que se posicionar e ensinar. Eu preciso ser vista. Mas a primeira coisa para você ser vista é você se tornar interessante. Tem que ser interessante ao invés de interesseira. Como? Você precisa cuidar mais de você. E não é apenas ficar toda sexy, toda... Não é isso. É você cuidar do seu intelecto, da sua pessoa. Quando você se olha e fala, poxa, eu sou uma mulher capaz, o seu marido vai olhar e ver que ele tem do lado dele uma mulher capaz. E quando você se olha e pensa, eu sou aquela que eu preciso que tenha dó de mim e me sustente, ele vai te olhar e sentir que você é um peso, que você não acrescenta nada. Então, vamos mudar isso? Isso está na nossa mão também. Ao invés de ficar pensando, como é que eu faço para chamar a atenção dele? Eu grito, eu brigo, o que eu faço? Não, olhe para você, o que você faz por você. Vá estudar, vá se preparar, vá conhecer outras coisas.
Vá pensar menos nele e mais em você, porque quando você pensa mais em você, você vai aprender a fazer outras coisas. Você vai se tornar interessante. Não é só ir trabalhar igual uma doida. Não, não é isso. Se você tem necessidade, trabalha. Mas se não tem, não é necessário que trabalhe. O importante é se olha, se ame. Olhe para você o quanto você é bela. Você é uma mulher feita para brilhar. Eu chamo as minhas mentoradas de joias raras. Por quê? Você é uma joia rara e precisa ser lapidada no dia a dia. Quando você se cuida, você se ama, você se valoriza, o outro enxerga valor em você. Certo? Muitas das vezes o que não vê valor em nós é porque nós mesmos não vemos valor em nós. Eu não me sinto ninguém, eu me sinto uma desaprovada da vida. E aí entra a ferida da rejeição, nos leva exatamente para esse lugar. Eu já sou uma rejeitada. Ninguém gosta de mim. Entende? Aí você já entra no lugar de vítima. E estar junto com uma vítima é horrível. Quem aí já sentou do lado de uma pessoa que só reclama da vida? É horrível. Como é bom estar perto de alguém que é animada, pra cima, festeira. A Uliana é essa. Animada, tá sempre animada com a vida. Isso é maravilhoso. Mas se tornar vítima do processo é horrível. Você senta perto do seu marido e fala assim, eu preciso que você me ajude, me dê um dinheirinho aí, porque eu não tenho nada mesmo. Que graça que tem isso? É a mesma forma de pedir dinheiro, mas uma tá chorando e mendigando e a outra tá se posicionando. Uma se posiciona como a privilegiada e a outra se posiciona como a pedinte. Eu estou esperando que você me dê esse dinheiro para eu comprar isso. A maneira de pedir foi a mesma, mas uma se posiciona como eu espero que você faça e a outra eu preciso que você faça porque eu não tenho. O eu não tenho te colocou no lugar da pedinte. Entende? É a mesma coisa, mas você muda a forma de falar, o entendimento do subconsciente dele é outro. Porque o segredo está nisso. Como o subconsciente dele te enxerga. Porque é aí que está o segredo. É aí que você segura ele olhando com toda atenção para você. É o subconsciente dele, como ele te vê. Como a mulher de valor, como a mulher que ele batalhou para conquistar. Como aquela mulher que o mundo admira, porque ela é importante. Sabe por que o mundo admira? Porque você se admira. Você trabalhar em excesso, fazer em excesso, não faz você admirada. Porque se fizesse, grandes profissionais não perdiam o emprego. Entende? Então, não é isso que te faz admirada. O que te faz admirada é você se ver como especial. Por isso que eu falo, identidade é o fundamento de tudo. Não tem jeito. Identidade é o fundamento da sua vida. Oi, Neto. Então, a sua vida se baseia, se fundamenta na identidade. Quando você sabe quem você é, para que você nasceu, por que você está aqui, eu posso te garantir que ninguém te segura não. Sabe por quê? Porque você se vê como especial. Você se ama primeiro. Você vê valor em você. Nesse momento, o outro vai ver valor também. Porque se você vê valor em você, certamente você tem valor. E nesse momento, todos à sua volta vão enxergar você uma mulher de valor. Entende? Nós precisamos trabalhar a nossa identidade, o reconhecimento do nosso valor. O nosso valor não é nosso preço, não, viu? Nosso valor é quem nós somos, não é quanto nós temos no bolso. É quem nós somos de verdade. Eu estou aqui como professora, né, ensinando. Eu já fui cabeleireira, já fui bronzeadora, hoje estou como mentora. Mas isso não sou eu. Isso é uma profissão que eu estou exercendo.
Entende? Na verdade, eu tenho que saber quem eu sou, não é qual a profissão que eu estou exercendo. Não é porque eu estou lá cuidando da minha casa, é que eu sou apenas dona de casa. Não, eu sou alguém especial, criada pelo Criador. E eu estou dona de casa, eu estou mentora, eu estou cabeleireira, enfim, cada profissão que você está, estou palestrante, você está, mas você não é isso. Então você tem que aprender a identificar quem você realmente é. Por isso eu falo tanto de identidade. Por isso nosso início na mentoria é justamente falando de identidade, porque se nós não entendemos a nossa identidade, todo o processo fica comprometido. Mas quando eu entendo a minha identidade, eu posso entender quão grande eu sou, quão maravilhosa eu sou, quão amada sou. Entende? Porque quando eu entendo a minha identidade, eu vou entender quão amada sou, quão respeitada devo ser. Eu sou respeitada por mim mesma, porque a primeira pessoa que me respeita sou eu. Sou eu que me acho filha, amada, e aí eu tenho condições de amar o outro, eu mereço ser respeitada pelo outro, eu sou admirada, porque primeiro eu me admirei, primeiro eu me validei. Eu não preciso da validação de ninguém, porque eu já sou validada por quem me criou e por mim. Eu não preciso mais da validação. Quando eu preciso da aprovação do outro, é porque eu não sei quem sou. E isso me leva para o lugar da rejeição, para o lugar da infelicidade, da dor, que às vezes nem precisa existir, que eu estou sentindo. Porque existem muitas dores, existem muitas desaprovação, que ela é apenas a nossa sensibilidade. É apenas eu que estou percebendo, o outro nem está percebendo isso. Sou eu que estou percebendo. Porque eu estou me sentindo ruim, eu estou me sentindo mal. Então, a gente precisa entender isso. Porque quando eu me amo, eu me aceito, eu me entendo, os outros problemas tudo acabou. Porque, na verdade, o que o outro fala de mim é problema dele. E a gente, quando entende isso, tudo muda na vida da gente. Então, nós precisamos aprender a nos amar primeiro. E a mulher que não se sente acolhida, ela começa a competir. Ao invés dela trabalhar o valor dela, ela começa a competir. E quando nós vamos competir no nosso casamento, não tem jeito. Não vai dar certo. Não vai ser positivo. A gente começa a cobrar demais, a implorar atenção, que eu já falei disso, e você se torna aquela que quer ganhar do seu marido. Se é competição, não existe conexão. Quando existe competição, não existe mais conexão. E tudo que a gente precisa é unidade. O casamento é para ser vivido em unidade. E onde há competição, não há unidade. É preciso entender isso. Eu faço escolhas. E eu sei o que eu quero para mim. E se eu quero unidade, eu não posso competir. Eu vou ter o meu lugar muito bem definido, vou respeitar o lugar dele muito bem definido e ter o lugar dos filhos. Cada um tem o seu lugar muito bem definido. Não dá para a gente competir entre a gente. Não é um jogo de um ganha e os outros perdem. Não, isso é um jogo de ganha-ganha. Ele ganha no lugar dele, eu ganho nos meus filhos, entende? Cada um no seu lugar. Tá tudo bem, tá todo mundo saindo ganhando. Se a gente for competir, a gente destrói a família. Essa é a verdade. Ao invés de ter respeito, de ter honra, nós vamos ter competição interna. Isso não funciona. E quando você compete, você perde o valor. É preciso entender isso. Quando eu estou competindo, eu começo a perder o valor. Você começou a perder o mais importante do relacionamento, a essência do relacionamento. E agora eu te pergunto, o que você sente? Como você se sente? É prioridade ou obrigação?
Porque nós temos que estar no lugar de prioridade, não obrigação. Nós precisamos. Jussiane, seja bem-vinda. Nós precisamos estar no lugar de prioridade. Nada de obrigação, é prioridade. É isso que eu preciso entender. Quando eu sei que o meu lugar é prioridade, não existe competição, não, gente. Não mesmo. Quando existe competição, a prioridade passa a ser eu vou competir para ganhar. Isso não existe competição. Você é prioridade. Ele também é prioridade na sua vida. Entende? Quando existe esse entendimento, é o que eu disse, todos saem ganhando. Não existe perdedor, todos saem ganhando. E quando existe competição, não existe ganhador. Porque quem pensa que ganhou, se eu acabei ganhando, eu acabei ferindo o outro. Isso não tem vantagem. Então, é cada um estar exatamente no seu lugar e cumprir o seu propósito dentro da relação. Isso sim, é o jogo do ganha-ganha. Então, mulheres de alto valor se posicionam, não implora. A gente precisa aprender isso. Se a gente está implorando, tem algo errado, é preciso ser corrigido. E quantas vezes a correção está numa limitação lá da infância, mas a gente precisa se policiar. Isso. Se eu estou implorando, tem algo errado. Olha, eu tenho mais de 30 anos de casada e eu consegui manter meu casamento nesse exato lugar por mais de 30 anos. Quando eu falo, eu sou mentora de casais, eu não me tornei mentora de casais por aventura. Não. Eu tenho um histórico de vida. Entende? Então, eu posso falar de algo que eu já vivi, de algo que eu aprendi. É claro que você entra e fala assim, eu vou viver o casamento dos sonhos. Só que se você não se cuida, não valoriza o que você está construindo, esse sonho desaba muito cedo. Então, nós precisamos nos posicionar e nos cuidar para que nós possamos realmente viver o casamento dos sonhos. Certo? E nós estamos encerrando essa live por hoje. Nosso tema foi agradável. E amanhã tem mais. Nós vamos continuar até dia 9. Nós encerramos. E nós vamos falar, se alguém deseja um tema novo, pode colocar aqui que a gente vai responder, ok? E um beijo no coração, gratidão por todos que estiveram comigo, presente, e por todos que ainda vão assistir. Um beijo, até a próxima.